Opa! Quero te saudar com a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus, a paz que vem de Deus por Cristo Jesus. Repose em teus corações. Shalom! Quero parar aqui para fazer uma reflexão e desejo que você tenha muita atenção. Eu quero citar um trecho de 1 Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 13 a 14. E essa passagem, ela arremete, apóstolo Pedro dando conselho aos irmãos, né, da época, e a nós hoje, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E também à noite, como agora estamos de noite. E diz assim: não estranheis os fogos estranhos, ou as provações, ou as lutas, as batalhas que há entre vós, pois toda essa prova, esse fogo estranho, essas tentações, né? Ou seja, que tira a gente do sério às vezes, isso é traduzindo aqui para as palavras atuais, mas ela remete o quê? Ela remete uma situação que, vamos colocar aí um exemplo. Você conhece o ouro, concorda? Conhece a prata também. E como é que eles são tirados, esse metal? Como é tirado a preciosidade? Diz que o ouro de Ofir, né, segundo o que se conhece, ele é purificado em um forno muito quente, 7 vezes mais aquecido, para que haja esse ouro puro, esse ouro de muito valor, ouro de Ofir. E assim a prata também, o crisol, são um jeito de trazer esse metal a um valor muito elevado. E o apóstolo Pedro estava ali dizendo que esses fogos estranhos, por conta que acontece no nosso meio, no meio dos cristãos, não quer dizer que nós estamos numa redoma de vidro, blindados, sem luta, sem batalhas. Porque até mesmo Cristo passou por diversas aflições, diversas tentações, né? E Deus me acordou hoje na manhã desse dia com esta palavra. E é uma palavra de alerta, porque mesmo servindo ao Senhor, aliás, se nós não passarmos por tentações, por lutas e batalhas, provavelmente algo estranho está acontecendo. Porque se Cristo passou, e ele deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós vencerei também. E não estará sozinho, porque o meu Espírito, né, é isso que eu subo para o Pai, e enviarei o Espírito Consolador, e estarei convosco a todos os dias até a consumação dos séculos. Isso são palavras de Jesus, isso é promessa de Jesus, e aconteceu, né, a descida do Espírito Santo em Atos 2, quando estavam todos reunidos em um mesmo lugar, em oração, em comunhão, e desceu ali o Espírito Santo, trazendo assim poder. E Gálatas, não sabeis vós, né, na verdade 1 Coríntios 3, 16, 17, não sabeis vós que sois casa e morada do Espírito Santo? Em Gálatas, né, diz o fruto do Espírito, e que existe uma guerra entre a nossa carne, o nosso eu e o Espírito. E eles militam um contra o outro para que um não faça o que o outro faz, né? Ou seja, a carne tem as vontades da carne, inclinações para a carne, e o Espírito para o Espírito. E o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita todo aquele servo que se renderam, e faz morada e traz aí o fruto, né? Que são 9 frutos. Mas eu costumo dizer, qual vencerá? Vamos para Gálatas 5, 16 ao 23. Qual vencerá? O espírito ou a carne? E a resposta, creio que sua também, é aquele que você der mais ênfase, ou seja, aquele que você alimenta mais. Qual que são as vontades da carne? Nervosismo, iras, né? Inveja,
ciúmes, tem tantos outros pecados, outras vontades da carne. Idolatria, né, adultério e por aí vai. É uma lista muito, muito grande. E a vontade do Espírito, né, o fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a longanimidade, é a fé, a temperança, né, a paciência, a bondade. Então, diante de uma tentação, quando você permanece em paz, significa que que o fruto do Espírito está em você. Quando, né, ali nesse texto que acabamos de mencionar, o fogo estranho, né? Ou seja, as dissensões, alguém te condenando, alguém te julgando sem conhecer, sem saber de verdade como é a sua vida, como é você com Deus, como é os seus momentos, né? Porque eu tomei uma decisão, deixar Deus guiar a minha vida. E se o Flávio falar não tem luta, não tem batalha, não é provado, é certeza que tem algo errado. Então, se o A ou o B disser que está tudo bem, que está tudo em paz e ele está levando uma vida com Cristo, tem algo errado, porque o próprio Cristo foi tentado, provado, e fogo estranho houve no meio, né, de Jesus, dos apóstolos. E tanto é que o apóstolo Pedro era um apóstolo de Jesus, que esteve com Jesus quando ele escreveu essa parte que acabamos de mencionar. Não estava mais, fisicamente, claro, porque o Senhor Jesus prometeu estar conosco até a consumação do século, e é claro que ele está comigo nesse veículo. E é interessante porque o Senhor me deu essa palavra de manhã, e agora é de noite, mais de 22 horas, eu tive já o dia de trabalho, um dia louvando a Deus, servindo a Deus, em oração, jejum, me esforçando para poder cumprir com os princípios e mandamentos, porque esse é o trabalho e o dever do cristão. E eu, por graça e misericórdia, tenho prazer de servir a esse Deus. E aqui o carro parou, próximo de casa, né? Vou mostrar aqui para vocês. O carro parou, funcionou até agora. Fechei a loja, estava funcionando. Fui na feira comprar algumas coisas e o carro parou. Abasteci, está abastecido. E eu não vou me desesperar, não vou não. Porque o Senhor já preveu. Então, se não acontecer nenhuma aprovação, nenhuma luta, né? Porque o diabo ele vai de frente exatamente com aqueles que está buscando no Senhor, que está buscando seguir os princípios, os mandamentos, as leis. E hoje, como toda noite, eu tenho um compromisso com Deus, de segunda a sexta, gravar uma mensagem. E essa mensagem é a que ele me dá de manhã. E eu vou ruminando, mastigando, né? O irmão David estava comigo na farmácia agora, ele testemunha, né? Quer dizer, eu não preciso de testemunha de ninguém. Mas a gente fica feliz de ter alguém, né, fisicamente perto da gente. Principalmente alguém que a gente gosta, que a gente ama e que é nosso irmão na fé. E eu ruminei essa palavra o dia inteiro hoje, né? Fiz os estudos, a Bíblia está aqui comigo, ó. Tá aqui no carro aqui, ó. Tá aqui a Bíblia, né? A espada do crente, a ferramenta, né? A espada do Espírito. Tá aqui comigo. Acabei de orar, falei, Senhor, preciso chegar em casa, mas... E aí eu peguei e vim para a palavra aqui e comecei a ler. Então, quer dizer, Deus de manhã me disse que o crente que não é tentado, que não é provado, não vai ser purificado. Não vai ser, né? Não vai alcançar degraus maiores, não vai alcançar maturidade. E hoje eu tive um dia agradável, eu trabalhei em casa, né? Fiz uma boa parte de uma parede, eu e o seu Jorge, o irmão Jorge, e rendemos ali na construção que eu estou fazendo. Depois almocei, fui para a loja, eu mesmo fiz o meu almoço e trabalhei um dia abençoado, né? Evangelizei, né? Tava lá com os folhetinhos, evangelizamos, eu orei com o irmão David, enfim, louvamos a Deus, louvamos um violão. E essa é a vida do crente. A vida do crente, nós não estamos em uma redoma, blindado contra as astutas ciladas do diabo, não. A nossa luta é contra a carne, contra o pecado, a nossa luta é contra as hostes infernais nos lugares celestiais, as nossas lutas, né, do dia a dia, né, financeira, sentimental, mas nós vamos dizendo que Deus é bom e que está na nossa vida e que o fruto do Espírito Santo em nós
coloca e blinda nós. E aí nós não vamos falar palavrões, né? Porque o apóstolo Pedro, ele disse ali por essa palavra, o próprio Cristo passou por aflições, foi, né, julgado, condenado, crucificado, e olha o que Jesus fez. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus foi amigo, Jesus chorou, né? Jesus multiplicou pães, peixes, alimentou multidões. Jesus deu vista a cego, ouvido a surdo, né? Jesus, o que ele fez mais? Falou a boa palavra, né? Deu promessas, falou do plano de salvação, falou da morada no céu. O que Jesus fez mais? Vamos lembrando aí? Ajuda eu a lembrar. Jesus fez tanta coisa e ainda assim o povo crucificou ele, né? Jesus calmou tempestade, Jesus expulsou demônios, Jesus fez muitas coisas. No casamento, na grande festa, onde acabou, né, a alegria lá do vinho, né? Ele transformou água em vinho. Então é isto. E ainda assim o crucificaram. Ainda assim Satanás tentou ele. Ainda assim, e olha que ele jejuou por 40 dias, né? Por 40 dias ele jejuou e ainda assim sofreu todo tipo de tentação na mão do inimigo das nossas almas. Então, se nem o próprio Deus conseguiu ser livre das tentações, das astutas ciladas do diabo, dirá eu, que sou um mero servo, um pequenito servo que já errou tanto, já falhou tanto, e hoje caminhando aí, né, de glória em glória, de santidade em santidade, se apartando do mal, desviando das coisas do mal, mas sim, vamos ser tentados. E isso significa que estamos no caminho certo. Então Tiago diz, tenha bom ânimo e alegrai-vos quando passai por diversas tentações, porque você é sinal que você está no caminho certo. Então, estou aqui sendo tentado, mas na certeza que eu estou no caminho certo. Se for necessário passar a noite inteira aqui, eu passo. Se o Senhor falar para mim, deixa aqui o carro, deixa tudo aí, pode ir embora, também vou. Eu comprei umas feiras aqui, umas coisas para levar para casa. Tô com violão, tô com a Bíblia, então eu vou pegar o violão, a Bíblia e alguma coisa que der para levar, subo para casa e pronto, amanhã vem e pego o carro. O que Deus falar. Mas como eu já vi, né? Eu já vi o tanque sem gasolina, o carro andar, né? Deus não é frentista, Deus não é mecânico, mas se Ele quiser fazer um milagre, Ele vai fazer esse carro funcionar e eu vou chegar em casa. E aí depois eu conto para vocês, tá? Mas aqui eu vou alegre, feliz, porque eu tenho Deus no meu coração. E nem a morte eu vou temer. Porque se alguém tirar minha vida aqui, porque uma coisa é certa, alguém, de alguma forma, Deus vai fazer com que a minha vida, né, seja ceifada, e depois eu vou para a eternidade. Então, nem a morte pode parar um cristão. Nem a morte pode te parar, porque existe uma promessa de vida eterna. E assim eu me despeço, desejando que você reflita aí nessa mensagem, né? Ela fica em 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 13. Né? Eu gostaria que você lesse o capítulo inteiro. Eu li, estudei e meditei ele o dia todo. E é uma boa palavra essa. Muitos ensinamentos, muita instrução. E como eu disse, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. E eu desejo esconder no meu coração e por isso eu medito nela todo dia, né? Se você não deseja, aí é contigo. Mas eu desejo esconder, porque aqui eu sem ler a palavra, porque eu só tenho uma vista, não tem como ler aqui. Mas tá aqui, ó, na memória, escondido aqui. E eu quero citar para você Hebreus 11:1 e 11:6. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E sem fé é impossível agradar a Deus. E assim eu me despeço, desejando uma noite de paz, salvação. Shalom! Deus te abençoe. Aleluia!